No dia em que te substituíram, eles não melhoraram. Eles pioraram, passando de raro para aleatório. Meus amigos, não vamos amenizar isso. Ser trocado por outra pessoa. Sim, dói. É aquele tipo de dor aguda e silenciosa, que não aparece com sirenes, mas se insinua durante o silêncio. Você deu amor. Você apareceu. Você foi verdadeiro. E em troca, eles te substituíram, como uma música. Eles se cansaram de tocar. Sem explicação, sem responsabilidade, simplesmente foram embora, atrás da próxima coisa brilhante. Mas ouçam-me bem, isso não é o fim da sua história. É aqui que o seu poder começa. Antes de irmos mais fundo, cliquem no botão curtir. Se você já foi substituído e fez você sentir que não importava, e se você está cansado de ser a opção de alguém, o plano B de alguém, o talvez mais tarde de alguém. Vá em frente e inscreva-se agora mesmo, porque por aqui a gente não persegue, a gente escolhe a paz. Este é o lar para aqueles que estão cansados de se apresentar e estão prontos para assumir seu poder, silenciosamente, sem se incomodar. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um farol, forte, estável, sempre brilhando para os navios perdidos no mar. Mas um dia, um desses navios parte em busca de uma luz piscante que parece mais emocionante. Eles acham que é melhor, mais brilhante. Mas o que eles não sabem? Que a luz piscante é temporária, é o caos disfarçado. E quando aquele navio começar a afundar, porque isso sempre acontece, eles vão se lembrar do farol. A calma, a consistência. Mas, a essa altura, o farol não se move, não vai atrás de ninguém. Nunca fez isso. Ele apenas permanece enraizado, brilhando em sua quietude. Esse é você. Deixe-me dizer uma coisa que eles nunca quiseram que você soubesse. Ser substituído não significa que você não é valioso. Significa que eles não conseguiam lidar com o seu valor. Muitas pessoas não te deixam por causa do que você não tem. Elas te deixam porque sua luz brilha demais diante das sombras delas. Elas anseiam por atenção, não por conexão. Elas buscam validação, não profundidade. E quando não podem mais se alimentar de você, elas procuram alguém mais fácil de consumir. Isso não é uma perda para você, é libertação. Fomos enganados, condicionados a acreditar que, se alguém nos substitui, isso significa que não fomos suficientes, que deveríamos ter feito mais, dito mais, implorado mais. Mas vamos quebrar essa mentira agora mesmo. Você nunca deveria implorar para ser escolhido. A pessoa certa não faz você fazer um teste para o amor. Você não precisa competir com o barulho quando você é a calma. E claro que dói. Não vou fingir que não dói. Ver alguém a quem você deu seu coração virar as costas e entregar seu lugar a outra pessoa, como se não fosse nada. Essa dor é real. Mas a dor não é fraqueza, é um alerta. E sua resposta a essa dor é o que define você. Você poderia desmoronar, poderia persegui-los ou poderia desaparecer, não para fazê-los sentir sua falta, mas para se reencontrar. Isso não é vingança, é renascimento. Não se trata de fazê-los se arrependerem, mas de garantir que você nunca mais esqueça seu valor. Porque quando você fica em silêncio, realmente em silêncio, quando você para de explicar, para de provar, para de reagir, algo poderoso acontece. A tempestade interior se acalma. E nessa quietude, você se levanta. Então, se eles te deixaram por outra pessoa, quero que você respire fundo e lembre-se: você não foi esquecido. Você não é substituível. Você apenas está fora de alcance. Agora, deixe-os perseguir ilusões. Você se torna a paz que eles nunca mais encontrarão. Agora, deixe isso nos comentários se você se identificar. Eu escolho a quietude. Diga, digite, deixe ecoar e não se esqueça de clicar no botão curtir. Curta, inscreva-se e fique comigo. Porque o que acontece a seguir? Oh, eles se desintegram. Número 1.
o momento em que eles te substituem e o que isso realmente significa. Eles não foram embora porque você não era suficiente. Eles foram embora porque estavam vazios demais para receber algo real. Meus amigos, vamos falar sobre aquele momento, aquele que te deixa sem fôlego, aquele em que você olha para o seu celular, com o peito pesado, e vê. Eles seguiram em frente. Simples assim. Novas fotos, novas legendas, novos braços, nova atenção. E por um segundo, talvez mais do que um segundo, você se sente como se tivesse sido apagado, substituído, como se tudo o que você construiu, tudo o que você deu, todos os sacrifícios silenciosos que você fez, não significassem nada. Mas vamos dizer a verdade agora. Você não foi substituído porque era insuficiente. Você foi substituído porque eles não tinham maturidade para valorizar o que você trazia para a relação. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem. Vocês são um diamante colocado na frente de alguém que só vê brilho. Vocês são fortes. Vocês são eternos. Vocês brilham mesmo no escuro. Mas eles se distraem com lantejoulas, chamativas, baratas, que estão por toda parte. Eles não percebem o que tinham, porque para apreciar um diamante, você precisa de clareza, você precisa de visão. E algumas pessoas só perseguem o que brilha, não o que é sólido. Então, quando eles foram embora, não foi um reflexo de você. Foi um reflexo da cegueira deles. Mas eu sei o que acontece a seguir. Eu sei quais perguntas surgem na sua cabeça tarde da noite, quando o mundo fica silencioso. Eles eram melhores do que eu? Eu fiz algo errado? Eu sou tão fácil de esquecer? Deixa eu te interromper aí, meu amigo. Essas perguntas não vêm da verdade. Elas vêm do medo, do trauma, de velhas feridas que nunca foram culpa sua. Da sociedade, da mídia, até mesmo de relacionamentos passados. Eles te condicionaram a acreditar que, se alguém vai embora, isso significa que você falhou. Mas isso é mentira. A incapacidade de outra pessoa de valorizar você não é igual ao seu valor. Você pode ser ouro e ainda assim acabar nas mãos erradas. E sejamos honestos, isso dói profundamente. É o tipo de dor que não se manifesta com lágrimas imediatamente, mas permanece por trás do seu sorriso. Você pode ver a nova pessoa deles e começar a comparar. Você começa a analisar seu reflexo como se estivesse em julgamento. E pior de tudo, você começa a duvidar da sua própria energia. Mas, por favor, ouça isso. Você não perdeu nada. Eles é que perderam. Você não foi substituído. Você foi liberado. E você pode estar pensando, se eu era realmente valioso, por que eles não ficaram? Meu amigo, até mesmo um tesouro pode ser enterrado e esquecido por aqueles que estão distraídos demais para cavar. Até mesmo a luz do sol é desperdiçada em alguém que fecha as cortinas. Você amou profundamente, deu de forma pura, apareceu quando eles não mereciam. E agora eles seguiram em frente com outra pessoa, achando que melhoraram. Mas o que eles não percebem? Eles não melhoraram. Eles fugiram da responsabilidade. Isso não é crescimento, é evasão. Usando perfume. E essa parte vai ser difícil, porque o silêncio parece abandono, a quietude parece rejeição. Você vai querer gritar, mandar mensagens, ligar para provar que você era importante. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só os fortes entendem. O verdadeiro poder não está em provar, está em fazer uma pausa. Quando você resiste à vontade de reagir, você recupera cada grama de energia que eles tiraram de você. Pense nisso assim. Você é uma árvore, com raízes profundas, inabalável. Eles eram um pássaro. Eles pousaram por um tempo, fizeram um pouco de barulho e voaram para longe, atrás de outra árvore. Mas você não se move. Você cresce silenciosamente, lentamente, poderosamente. E um dia, eles vão perceber que nem toda árvore oferece sombra, frutos ou paz. Aquele pássaro pode encontrar outro galho, mas não vai te encontrar de novo.
Eles foram embora porque acharam que a grama era mais verde. Mas, meu amigo, a grama não é mais verde lá. É apenas mais barulhenta, temporária, cheia de distrações e emoções rápidas. Mas quando tudo isso desaparecer, quando a emoção passar, eles vão se lembrar de você. Não porque você implorou, não porque você lutou, mas porque você desapareceu calmamente, com graça, com dignidade. Deixe-me desmascarar outra mentira. A cura não começa quando você finalmente fica bem. A cura começa quando você finalmente para de buscar o encerramento que nunca foi seu para carregar. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Você não precisa da validação deles. Você não precisa que o próximo relacionamento deles fracasse para provar que você vale a pena. Você precisa de você em paz, no centro, parado enquanto a tempestade se enfurece ao redor deles. E sim, eu entendo, é difícil. Este momento é onde a maioria das pessoas entra em espiral. É quando seu cérebro reproduz os melhores momentos do que você teve misturados com medo, alimentando histórias horríveis de que eles estão mais felizes com outra pessoa. Mas o medo é um mentiroso. E aquela voz dizendo que eles te esqueceram. Isso não é intuição, é insegurança disfarçada de lógica. Você é inesquecível, mas não consegue ver isso se estiver ocupado demais observando o feed deles em vez de alimentar sua própria alma. É aí que entra o estoicismo. É aí que você para de reagir ao caos deles e começa a responder à sua verdade. Você não compete com ilusões. Você não implora para ser escolhido. Você deixa aqueles que não conseguiram lidar com a sua luz correrem em direção às sombras, onde se sentem mais confortáveis. Você não segue, você não persegue. Você se levanta silenciosamente, lentamente, e se torna intocável. Então, se você está nesse momento, recém-substituído, questionando tudo, se perguntando se algum dia se sentirá completo novamente, saiba disso. Sua integridade nunca esteve nas mãos deles. Você não está quebrado. Você está apenas despertando. E essa dor no coração não é o seu fim. É a sua evolução. Agora, se essa parte da mensagem tocou você, se você sentiu aquela pontada no peito por ter sido substituído como se não fosse nada, quero que escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu me levanto em silêncio. Diga, mostre. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não é definido pelo caos de outra pessoa. Você é definido pela maneira como escolhe responder no silêncio e ficar comigo. Porque no próximo momento vamos nos aprofundar ainda mais. Eles pensaram que você reagiria, mas você não lhes deu nada, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Número 2. Você não compete com o caos. Você sai com classe. Os sábios não perseguem o barulho. Eles se tornam o silêncio que ecoa, meus amigos, quando alguém te substitui. Quando eles jogam seu amor de lado, como notícias de ontem, e correm em direção ao caos disfarçado de emoção, seu primeiro instinto pode ser lutar pelo seu lugar, provar que você era importante, mostrar a eles o que perderam. Mas deixe-me interromper você aqui. Você não compete com o caos. Você não faz teste para um papel que já domina. Você sai com classe, com silêncio, com autoestima incomparável. Veja bem, o estoicismo não é fingir que você não sente o fogo no peito. Não é reprimir sua dor e fingir força. Não, é mais profundo do que isso. O estoicismo é sobre clareza, ver as coisas como elas realmente são. É reconhecer que, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é gritar ou berrar, mas desaparecer. Não como um jogo, não como uma tática, mas como uma declaração de que você se recusa a lutar por alguém que nunca viu seu valor até que ele se foi. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em uma sala cheia de ruídos estáticos, altos, constantes e irritantes. As pessoas estão gritando umas com as outras,
todas tentando ser ouvidas. Esses são eles. Esse é o drama. Essa é a bagunça que eles escolheram em vez de você. E você sai. Você não bate a porta, não faz birra. Você simplesmente sai com calma, em silêncio. Você volta para a sua paz, porque você não precisa gritar quando sabe que o seu silêncio diz tudo. Vamos ser realistas. Eles querem uma reação. Eles querem drama. Eles querem saber que ainda têm controle sobre você, mesmo que seja doloroso. É assim que o caos funciona. Ele se alimenta de atenção. Mesmo a energia negativa ainda é energia. E quando você nega isso a eles, quando você não recua, quando você não assiste à história deles ou responde à provocação deles, esse silêncio os deixa loucos. Mas esse tipo de quietude requer disciplina. E não vou mentir para você, vai ser difícil. Seus dedos vão pairar sobre o telefone, tentados a enviar aquela mensagem: espero que você esteja feliz. Sua mente vai gritar: diga alguma coisa. Não deixe que eles pensem que venceram. Mas aqui está a verdade. Não se trata de quem vence ou perde. Trata-se de quem mantém a paz e quem continua perseguindo o barulho. Deixe-me desmascarar outra mentira para você. Disseram para você que o silêncio é fraqueza, que se você não reage, você não se importa, que se você vai embora sem se explicar, você é amargo ou frio. Mas não tem dignidade de verdade. Ela não faz anúncios, não implora por compreensão, não demonstra tristeza só para que outra pessoa se sinta poderosa. A dignidade simplesmente vai embora em silêncio, com força, completamente. E é isso que mais assusta as pessoas. Veja bem, quando você sai com elegância, sem insultos, sem crises, sem demonstrações públicas de dor, você muda a energia. De repente, são eles que ficam com as perguntas. Por que eles não estão reagindo? Por que não estão com ciúmes? Por que eles parecem tão calmos enquanto eu estou desmoronando? Porque você parou de jogar o jogo deles. Você saiu da arena e agora eles estão lutando contra as sombras, procurando um oponente que não está mais lá. Eles queriam ser o centro do seu universo. Em vez disso, tornaram-se fantasmas no seu. Então, não, meu amigo. Você não compete com quem quer que eles tenham procurado. Você não tenta ofuscar ou superar o barulho, porque você nunca foi feito para lutar por atenção em um espaço que antes preenchia com sua presença natural. Você era a calma, a consistência, a clareza na tempestade. E agora que você se afastou, o silêncio que deixou para trás é mais alto do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Deixe-os dançar em suas distrações. Deixe-os girar no mesmo caos que antes glorificavam, porque, eventualmente, o barulho desaparece, a máscara cai, o brilho se desgasta, e o que resta? Uma versão vazia do que eles pensavam que queriam. Mas nessa altura, você já se foi. Não amargo, não quebrado, apenas elevado. E aqui está a questão. Seu silêncio não é apenas ausência, é presença redefinida. É você dizendo: não vou mais dar energia para coisas que me esgotam. É o seu poder, a sua postura, a prova de que você não precisa gritar para ser ouvido, você não precisa competir para ser visto, você não precisa implorar para ser escolhido. Então, se você está sentindo esse momento agora, se você parou de responder, se você se afastou, não porque você não se importa, mas porque você se importa consigo mesmo, então eu quero que você escreva isso nos comentários agora. Eu saio com classe. Diga isso por você. Diga isso pelo seu antigo eu, que costumava lutar para ser visto. Diga isso para que o mundo saiba que você não é o barulho, você é a calma depois dele. E fique comigo, porque em seguida eles esperavam uma reação. Você não lhes deu nada. E é aí que o ego deles começa a morrer de fome. Número 3. Quando você para de responder, a ilusão se quebra. O silêncio é o bisturi que corta o ego. Meus amigos, se há uma coisa que o ego mais teme, é a calma. Ele não consegue manipular o silêncio,
não consegue decifrar. Uma quietude que não o alimenta. Veja bem, quando eles se afastaram, quando correram para os braços de outra pessoa, ou desfilaram por aí como se você nunca tivesse existido, eles esperavam um espetáculo, um colapso, uma explosão. Era com isso que eles contavam. É assim que eles mantêm o controle. Mas quando você não lhes dá isso, quando você não recua, não fica furioso, não envia a mensagem às 2 da manhã, é aí que a ilusão começa a se quebrar. Deixem-me pintar um quadro para vocês, pessoal. Imaginem alguém andando por uma casa de espelhos, confiante, arrogante, pensando que conhece todos os ângulos, todos os reflexos. Mas então as luzes se apagam. De repente, a imagem deles desaparece. Não há nada olhando para eles, apenas silêncio, apenas espaço, apenas a ausência de atenção. E isso os abala, porque eles não estão mais sendo alimentados, não estão mais sendo refletidos, não estão mais sob os holofotes. Agora, eles são forçados a aceitar o que realmente são, não o que sua energia os ajudava a fingir ser. Veja bem, você era o espelho, você era a luz, você era a validação tranquila que os fazia se sentir maiores do que realmente eram. E no momento em que você parou de responder, no momento em que você ficou em silêncio, não por rancor, mas por força, eles perderam esse reflexo. E agora a única coisa que eles veem é a si mesmos. E essa verdade silenciosa, é mais alta do que qualquer grito. Mas eu sei o que acontece dentro de você também. Eu sei como é ficar nesse silêncio. Você se pergunta: será que eles percebem que eu fui embora? Será que já estão mais felizes sem mim? E se meu silêncio apenas facilitar que eles me esqueçam? Esses pensamentos que causam medo? Não é fraqueza, é o resquício do amor. É seu coração se ajustando a um novo ritmo. Um ritmo em que você não é mais quem dá energia sem receber nada em troca. Mas é aqui que a mudança começa. Você percebe que só porque eles também estão em silêncio, não significa que não foram afetados. As pessoas podem fingir com fotos, com citações, com risadas falsas. Mas, no fundo, a ausência da sua energia ecoa, especialmente quando era a única coisa que os mantinha juntos. Porque, sejamos honestos, eles não partiram esperando paz. Eles partiram esperando poder. O poder de fazer você correr atrás, de mantê-lo à disposição, de tê-lo como sua apólice de seguro emocional. Mas você não apareceu da maneira que eles esperavam. Você não cedeu. Não agiu como eles esperavam. Não mordeu a isca. E é aí que o pânico se instala, porque o silêncio real, constante e imperturbável, força as pessoas a fazerem perguntas que estavam tentando evitar. Espera aí, será que eles realmente terminaram? Por que não estão reagindo? Será que eu realmente os perdi? E aqui está a reviravolta, pessoal. Você não está punindo eles. Isso não é um jogo de poder. Você não está tentando vencer, você simplesmente encerrou. Você saiu da performance, deixou o palco e os holofotes que eles achavam que pertenciam a eles. Está tudo desligado, porque a verdade é que você sempre foi a luz. Vamos desmascarar outra mentira aqui. As pessoas dizem que, se importassem, não teriam ido embora. Mas a verdade é que, às vezes, as pessoas se importam e ainda assim escolhem o caos. Ainda assim, escolhem o ego. Ainda assim, escolhem a autossabotagem. Mas se importar não é o mesmo que valorizar. E se eles não te valorizaram quando tinham acesso, eles não merecem um lugar na primeira fila agora que você se foi. E isso é o mais assustador para eles. Não que você esteja com raiva, mas que você esteja indiferente. A raiva significa que você ainda se importa. Indiferença. Isso é o funeral do ego deles. É o bisturi do silêncio cortando todas as ilusões que eles tinham sobre o quanto ainda controlavam você. Eles não podem distorcer suas palavras se você não estiver falando.
Eles não podem se alimentar da sua dor se você não estiver oferecendo. Eles não podem usar sua energia quando você a recuperou. Agora, esse silêncio se torna a coisa mais alta no mundo deles, porque eles esperavam que você ficasse de joelhos, mas você se manteve de pé. Eles esperavam que você implorasse, mas você estabeleceu limites. Eles esperavam uma tempestade, mas você se tornou o céu claro, calmo, intocável. Então, se você ficou em silêncio, verdadeiramente em silêncio, não como uma manipulação, mas como uma declaração da sua cura, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é poder. Diga isso. Assuma isso. Pela versão de você que costumava explicar demais, pedir desculpas demais, dar demais, só para ser visto. Diga isso pelo você que não reage mais só para ser lembrado. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor. E fique comigo. Porque em seguida, esse silêncio que você mantém não apenas os abala, mas começa a enfraquecer o ego deles. Número 4. O rebote não é real. É uma distração. A maioria dos rebotes não são novos começos, são encobrimentos emocionais. Meus amigos, não deixem que as fotos filtradas e as legendas selecionadas os enganem. A nova pessoa com quem eles estão é aquela que postaram poucas semanas depois de desaparecerem do seu coração. Sim, isso não é amor, não é cura, é um curativo em uma ferida. Eles se recusaram a olhar para uma distração do eco que você deixou para trás. Porque o que você deu a eles não foi ruído, foi alimento. E você não pode substituir isso por alguém que eles mal conhecem. Vamos ser realistas por um segundo. Dói ver eles sorrindo com alguém novo, vendo eles agirem como se você fosse apenas uma parada rápida no caminho deles para algo melhor. Mas aqui está a questão. Isso não é crescimento, é performance. Não é paz, é pânico. Vestidos com uma roupa nova e um sorriso falso. E você não é quem perdeu. Você é quem eles estão tentando esquecer e não conseguem. Ei, pessoal, imaginem isso. Alguém bate o carro porque não estava prestando atenção. Em vez de aprender a dirigir melhor, imediatamente pega o volante de um carro novo. A mesma imprudência, modelo diferente. Eles acham que trocar de veículo significa mudar de hábitos, mas trazem o mesmo caos com eles e, eventualmente, batem novamente. Por quê? Porque nunca foi o carro, sempre foram eles. Isso é o rebote. Essa nova pessoa não está curando eles, está escondendo eles da responsabilidade, do desconforto, do silêncio que estava começando a ficar muito alto. O silêncio que estava revelando o quanto eles te davam como garantido. Mas, em vez de lidar com esse sentimento, eles correram direto para os braços de outra pessoa, não por amor, mas por fuga. Veja bem, um rebote não é escolhido com o coração, é escolhido com o ego. Eles não escolhem alguém novo porque estão prontos. Eles fazem isso porque têm medo. Medo de ficar sozinhos. Medo de sentir as consequências. Medo de perceber que você não era apenas mais um capítulo. Você era todo o enredo. Eles nunca leram direito. Mas eis o que eles não esperavam. Essa distração não silencia sua memória. Na verdade, ela a amplifica. Porque um dia, quando a euforia passar e o brilho desaparecer, eles olharão para essa nova conexão e perceberão que ela é vazia. É superficial. É água com açúcar em comparação com a alma que você colocou neles. Eles podem rir mais alto agora, mas acredita, os momentos de silêncio doem mais. Os momentos em que eles buscam profundidade e encontram superficialidade, quando querem paz e sentem barulho, quando sentem falta de ser vistos, verdadeiramente vistos. E percebem que a pessoa ao lado deles só conhece a versão que está fingindo ser. E eu sei que sua mente sussurra. Mas e se eles estiverem realmente felizes? É o seu coração falando,
São suas feridas tentando entender por que você foi trocado por outra pessoa. Mas deixe-me lembrá-lo: a felicidade real não precisa ser postada para ser provada. O amor real não vem da fuga, vem da reconstrução. E eles não reconstruíram, eles se distraíram. Os rebotes são como espelhos. Eles refletem o que não foi resolvido. Mostram-nos quem estamos tentando esquecer, não quem estamos prontos para amar. Então, se eles parecem ter seguido em frente mais rápido que a luz, não inveje, tenha pena. Porque o que eles estão fazendo não é seguir em frente, é girar em círculos, esperando que a tontura os faça esquecer o que deixaram para trás. Você era substância, você era segurança, você era refúgio. E agora eles estão atrás de barulho, na esperança de que ele abafe o silêncio que sua ausência criou. Mas isso não vai acontecer, porque nada falso dura para sempre. E o que é real? Isso permanece muito depois que a emoção passa, muito depois que o rebote desaparece. Então, enquanto eles correm, você descansa. Enquanto eles se apresentam, você se cura. Enquanto eles se distraem com alguém novo, você redescobre alguém antigo. Você, o seu verdadeiro eu. Aquele que deu amor sem jogar jogos. Aquele que está aprendendo que o seu valor nunca esteve ligado ao fato de alguém ficar ou não. Estava na maneira como você amava, sem se perder. E, eventualmente, eles vão se lembrar disso. Mas, nessa altura, você já terá ido embora há muito tempo, não por amargura, mas porque você não se contenta mais com pessoas que tratam os relacionamentos como modismos. Então, se você os viu pular nos braços de outra pessoa, se você sentiu aquele golpe no estômago por ter sido substituído tão rapidamente que faz sua cabeça girar, quero que você comente isso agora mesmo. Eu sou essência. Diga isso com convicção. Diga isso com sinceridade. Diga isso por cada momento em que você achou que o novo relacionamento deles significava que seu amor era esquecível. Porque logo, eles não começam apenas a duvidar da nova pessoa. Eles começam a sentir falta daquela que não conseguiram substituir. Você, fique comigo. Número 5. Você se torna a peça que faltava no quebra-cabeça deles. Você não se torna esquecível. Você se torna inesquecível na sua ausência. Meus amigos, o tempo tem um jeito de desvendar ilusões. No começo, quando eles foram embora, pode ter parecido que estavam prosperando, felizes, despreocupados. Aquela peça falsa brilhava como ouro sob as luzes do palco. Mas adivinhem só, mesmo o espetáculo mais barulhento acaba eventualmente. E quando isso acontece, aquele silêncio que eles antes pensavam significar liberdade começa a aparecer um vazio. E nesse vazio, você começa a ecoar. No começo é pequeno, uma música toca, uma frase escapa na conversa. Eles passam por um lugar que antes guardava o seu riso. E por um segundo, apenas um segundo, eles se lembram. Mas eles afastam isso, muito orgulhosos, muito distraídos, muito ocupados, se convencendo de que tomaram a decisão certa. Mas o tempo não os deixa escapar tão facilmente, porque aquela nova pessoa, aquela que os levou à euforia, não dura. A excitação acalma, o mistério desaparece, e de repente eles percebem que estão ao lado de alguém que não entende seus humores, não fala, não compreende sua alma, não percebe os pequenos detalhes que você costumava captar. Sem nem tentar, eles olham para o outro lado da mesa e para essa nova presença. Não é ruim, só não é você. Não é a sua energia. Não é a sua consistência. Não é a sua calma. Veja bem, eles achavam que estavam buscando algo melhor, mas o que realmente fizeram foi abandonar o que era real. E agora estão começando a sentir isso. Imaginem isso, pessoal. Eles estão montando um quebra-cabeça, peça por peça, tentando recriar o sentimento que você lhes deu. Mas não importa o quanto eles tentem, não importa o quão perfeito pareça por fora, sempre há uma peça faltando. Uma lacuna, um espaço,
um silêncio no meio de todo o barulho. Essa peça é você. Eles tentaram recriar a imagem, mas esqueceram a única coisa que lhe dava vida. E agora, suas mentes começam a fazer perguntas que achavam que eram orgulhosas demais para fazer. Eu estraguei tudo? Por que sinto falta de alguém de quem me afastei? Eu era realmente feliz ou estava apenas me divertindo? É isso que sua quietude faz. Ela não grita, não implora, apenas fica lá, silenciosa e poderosa, até se tornar uma presença que eles não podem ignorar. Você se torna a pausa no riso deles, o peso por trás dos olhos deles, o fantasma que não assombra para magoar, mas para lembrar. Porque, sejamos realistas, você não era perfeito, nenhum de nós é. Mas você era real. Você apareceu, prestou atenção, sabia a música favorita deles e suas cicatrizes ocultas. Você era o lar, não porque os consertou, mas porque os aceitou, mesmo na confusão. E esse tipo de presença você não substitui, não consegue. E é isso que os quebra lentamente. Não é o drama, é a ausência dele, a percepção de que você nem mesmo os odeia. Você simplesmente não está mais disponível. Você não está observando, não está reagindo, não está esperando nos bastidores e, de repente, eles não são mais os personagens principais do seu mundo. É uma verdade difícil de aceitar. Mas adivinhe, isso não é da sua conta. Você não é a peça que falta porque quer ser. Você é a peça que falta porque nunca deveria ter sido jogado fora como um sobressalente. E agora que eles tentaram preencher essa lacuna com barulho e distrações, apenas para descobrir que ela ainda está lá. Eles começam a sentir isso em lugares que não esperavam. Noites tardias, manhãs lentas, aniversários, marcos importantes. Todas as pequenas coisas das quais você costumava fazer parte e agora apenas silêncio. É aí que eles percebem que seu amor não era barulhento, mas era leal. Não era chamativo, mas era fundamental. E agora que se foi, eles não sentem apenas sua falta. Eles se sentem perdidos sem você. Mas você não está esperando que eles te encontrem. Você já está construindo algo melhor, não por rancor, mas por autoestima. Porque você não está mais disposto a ser uma peça no quebra-cabeça de outra pessoa. Especialmente uma que não valorizou até que fosse tarde demais. Então, se você se sentiu apagado, como se sua presença tivesse sido substituída, quero que me ouça alto e claro. Você não é esquecível. Você é a presença que eles não entenderam até que se tornou uma lembrança. E se isso faz sentido para você agora, se você está sentindo a verdade nessa ausência silenciosa e poderosa, então quero que você deixe isso nos comentários. Eu sou inesquecível. Diga isso por todas as vezes que você duvidou de si mesmo. Diga isso pela versão de você que se perguntou se eles realmente te viam. Diga isso, porque agora eles vêm. Mas é tarde demais. E fique comigo, porque em seguida eles não apenas sentem a ausência, eles começam a entrar em um ciclo vicioso. Número 6. Eles começam a entrar em um ciclo vicioso. Mas você permanece firme. Deixe a tempestade se agitar. Vocês permaneçam firmes, meus amigos. É aqui que tudo começa a mudar. A apresentação acabou, as luzes se apagaram, a máscara está caindo, e nos bastidores, a pessoa que te deixou por algo mais barulhento, mais chamativo, mais fácil, está começando a sentir o peso de suas próprias decisões. Lentamente no início, depois de uma vez só. Porque quando a emoção passa e a distração desaparece, o que resta? Um vazio. Eles não esperavam um silêncio. Eles não conseguem preencher uma versão de si mesmos que não reconhecem mais e não conseguem mais fugir. Mas vocês não perseguem, não recuam, não se mexem, ficam parados. Isso é estoicismo. Não uma falta de sentimento, mas um domínio dele. Não um distanciamento da vida, mas disciplina dentro dela. Deixem que eles entrem em espiral.
Deixem que eles persigam o barulho. Deixe-os quebrar sob o peso do próprio ego, porque essa tempestade não é mais sua para consertar. Imagina isso, pessoal. Eles estão no meio de um tornado, se debatendo, em pânico, tentando se agarrar a alguma coisa, qualquer coisa. Mas tudo o que encontram é ar, confusão, arrependimento. E olham em volta, esperando que você ainda esteja lá para jogar uma corda, para ser a calma no meio da bagunça deles. Mas dessa vez, você não é a âncora deles, não é a tábua de salvação deles. Você se tornou o céu, vasto, imutável, intocável. É assim que o estoicismo se parece na vida real. Não é frio, é intencional, não é cruel, é claro. Você não está ignorando-os por rancor. Você está simplesmente se recusando a entrar novamente em uma tempestade da qual já sobreviveu. Vamos falar sobre a espiral. No começo, eles fingem que está tudo bem. Sorrisos falsos, postagens estratégicas, distrações vazias. Mas a alma deles sabe, o subconsciente deles sabe, e eventualmente a espiral se transforma em um grito, não em voz alta, mas por dentro. É a maneira como o novo relacionamento deles começa a parecer superficial. A maneira como o seu nome surge na cabeça deles nos momentos mais inesperados. A maneira como uma lembrança os atinge em um semáforo vermelho. E, de repente, eles estão revivendo tudo o que pensavam que poderiam esquecer. Mas, em vez de correr para salvá-los, desta vez, você fica parado. Porque a sua cura não requer o caos deles. A sua paz não depende do pedido de desculpas deles. Você não está aqui para recolher os pedaços que não quebrou. E eu sei que não é fácil. Parte de você ainda se importa. Parte de você quer saber se eles estão bem, se sentem sua falta, se finalmente perceberam o que jogaram fora. Mas essa parte é o seu antigo eu, aquele que se esforçou demais, aquele que confundiu empatia com autoanulação. Você superou isso. Você não está aqui para provar seu valor para alguém que não conseguiu enxergá-lo da primeira vez. Deixe que eles sintam a distância. Deixe que eles fiquem no silêncio que antes celebravam. Porque a verdade é esta: a pessoa que se afasta do ouro para perseguir o brilho sempre volta de mãos vazias. Mas você não é ouro esperando para ser recolhido novamente, seu tesouro que se enterrou mais fundo, não para se esconder, mas para proteger seu valor. E enquanto eles entram em espiral, você evolui. Você sobe de nível no silêncio. Você se torna a versão de si mesmo que sempre esteve destinado a ser, não por causa deles, mas apesar do que eles fizeram. Enquanto eles buscam o caos, você cria a calma. Enquanto eles procuram significado nas distrações, você constrói um propósito no silêncio. Vamos quebrar outra mentira aqui e agora. Fomos ensinados que o silêncio é fraqueza, que se você não responder, você está perdendo. Se você não reage, você está perdendo. Mas isso não é perda, isso é autodomínio, a capacidade de permanecer em paz enquanto a tempestade se enfurece ao seu redor. Isso não é silêncio, é força disfarçada. Você se tornou intocável, não porque não sente, mas porque finalmente entende o que vale a pena sentir. Então, se eles estão em uma espiral agora tentando entender suas escolhas e você está observando à distância, sem amargura, sem vingança, apenas satisfeito. Quero que você escreva isso nos comentários agora. Eu permaneço com os pés no chão. Diga isso pelo passado, você que costumava buscar um encerramento. Diga isso pelo futuro, você que não se curva mais para pessoas que te magoaram. Diga isso pelo momento atual, o momento em que você percebeu que sua quietude não é vazio, é poder. E fique comigo, porque esse silêncio que você mantém não apenas abala o mundo deles, mas os faz perceber que não podem mais alcançá-lo. Não porque você os bloqueou, mas porque você os superou. Número 7. Eles tentam se aproximar, mas você superou o jogo. Nem todo pedido de desculpas merece uma resposta. Nem todo retorno
merece ser bem-vindo. Meus amigos, vamos falar sobre aquele momento. O ping inesperado. A mensagem que aparece meses depois, como um fantasma tentando respirar de novo. O "Ei, como você está?" O como? Estive pensando em você. O repentino, como em uma foto antiga. O rastro de remorso disfarçado de curiosidade casual. Mas desta vez, você não morde a isca. Você não corre em direção à mensagem, como se fosse uma corda de resgate, porque você mudou. Você superou o jogo. Eles achavam que poderiam puxá-lo de volta para o si. Quando partiram, presumiram que poderiam voltar quando quisessem, que você estaria lá. Coração ainda aberto, porta ainda destrancada, alma ainda esperando. Porque era assim que você era antes. Aquele que perdoava rápido demais, que segurava a porta mesmo quando eles já estavam saindo. Mas dessa vez, você queimou essa porta e construiu um portão, não por amargura, mas por limites. Deixa eu pintar um quadro para vocês. Imaginem uma casa onde vocês moraram. Era bagunçada, fria. Você fez tudo o que podia para mantê-la aquecida, para fazê-la parecer um lar. Mas eles continuavam deixando as janelas abertas, deixando a tempestade entrar, dando sua presença como certa, como se você nunca fosse embora. Mas agora você se foi. Você encontrou um novo espaço, uma nova energia, um lugar onde não precisa implorar para se sentir seguro. Então, quando eles batem à sua porta de novo, agindo como se o tempo tivesse reescrito a dor, você não responde. Você não os recebe. Você não volta para o fogo do qual teve que sair rastejando, porque eles não perderam apenas um parceiro. Eles perderam algo muito mais valioso. Eles perderam o acesso à sua lealdade, à sua paz, a versão de você que continuava aparecendo mesmo sangrando. E agora que eles entraram em espiral, agora que o brilho desapareceu e o barulho diminuiu, eles se lembram, eles alcançam. Mas o que eles encontram? Silêncio, crescimento, uma versão de você que não precisa mais do encerramento deles, da confusão deles ou das migalhas deles. E eu sei que parte de você ainda pode sentir aquele puxão, aquela dor. Você pode ouvir notícias deles e sentir seu coração acelerar, não porque você os quer de volta, mas porque eles foram um capítulo que você nunca conseguiu terminar completamente. Mas deixe-me dizer uma coisa. Alguns capítulos não foram feitos para serem reescritos. Eles foram feitos para serem encerrados, destacados e nunca repetidos. Eles tiveram você, eles te trataram mal. Eles escolheram o barulho em vez da profundidade. E agora sentem falta da energia que os mantinha com os pés no chão. Mas eles não podem voltar só porque se sentem desconfortáveis com o silêncio que criaram. Não é assim que o crescimento real funciona. Você não recompensa o caos de alguém só porque essa pessoa finalmente percebeu o custo. Você mudou silenciosamente, poderosamente, permanentemente. Agora eles procuram a versão antiga de você, aquela que teria respondido em segundos. Mas essa versão não mora mais aqui. A pessoa de quem eles se lembram se foi. Você cresceu. Eles ainda não perceberam, mas estão falando com uma memória, não com um espelho. E esse é o teste. Porque quando eles tentarem voltar, e eles vão tentar, nem sempre será porque mudaram. Às vezes, é só porque a pessoa para quem correram não preencheu o espaço que pensavam que preencheria. Às vezes, é só porque o ego deles está com fome novamente. E você não alimenta mais egos, você alimenta sua própria alma. Vamos quebrar um mito aqui. O perdão nem sempre requer reconexão. Você pode desejar paz a alguém e ainda assim manter distância. Você pode se curar e ainda assim nunca deixá-los voltar, porque o encerramento não tem a ver com eles finalmente pedirem desculpas. Tem a ver com você decidir que sua paz é mais importante do que o reaparecimento deles. Então, se você sentiu essa mudança, se recebeu a mensagem, viu os sinais, ouviu a batida,
mas não abriu a porta, desta vez quero que você escreva isso nos comentários. Acesso negado. Diga isso pela versão de você que costumava inventar desculpas para eles. Diga isso pelas noites que você passou se perguntando o que fez de errado. Diga isso pela calma que você construiu desde que eles partiram e fique comigo. Porque a seguir, o silêncio que eles antes consideravam natural está prestes a se tornar a obsessão deles. Porque agora eles percebem que você não era apenas alguém que eles perderam. Você é alguém que eles nunca mais alcançarão. Meus amigos, se essa mensagem acendeu algo em sua alma, não deixe isso desaparecer. Deixe isso assentar. Deixe isso guiar. Isso não é apenas cura. É um nível totalmente novo de identidade. Você não persegue. Você não compete. Você se eleva em silêncio e se move com poder. Então, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a quietude em vez da perseguição. Eu não competi. Eu desapareço. Meu silêncio é minha força. Digam isso em voz alta. Digam com orgulho. Assumam sua mudança da reação para a regulação, da rejeição para o redirecionamento. Vejo vocês no próximo vídeo.